Cantora, compositora e produtora pernambucana, Sofia Freire retorna após 7 anos com mais um novo trabalho de estúdio, Ponta da Língua, para desvendar os segredos do registro que destaca o amadurecimento criativo da artista. Eu, Kleber Fak, recebo a cantora em mais uma edição do Por Trás do Disco. Escuta aí! Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. E no programa de hoje eu recebo ela, Sofia Freire. Seja muito bem-vinda, uma honra enorme finalmente poder conversar com você. Poxa, a honra é toda minha, que alegria estar aqui, cara. Legal demais, eu sempre escutei, né, o teu podcast, então eu sempre tive ouvindo, e aí tá aqui hoje pra mim é uma alegria, bom demais. Obrigada por me receber. Feliz demais. Sofia, vamos lá, porque assim, existe uma diferença enorme entre o Romã, que é o seu último disco que saiu lá em 2017, para esse trabalho agora. O Romã era uma coisa assim, pequenininha, para dentro, quase desaparecendo em alguns pontos de algumas canções. E esse disco, ele leva a gente para uma outra direção. A voz é diferente, a produção é diferente. Eu sei que isso está muito relacionado ao seu processo de transformação, porque esse disco foi inteirinho feito por você. Composição, gravação, edição, produção, todos os sons envolvendo aí o desenvolvimento desse disco. Queria que você contasse um pouco como que foi essa transformação que você passou nesses últimos anos para gerar esse disco. Uau, pois é muita coisa, né? 2017 vai, assim, acho que vai fazer 7 anos, né? Que eu lancei o Romã no segundo semestre de 2017, acho que foi em outubro de 2017. Então vai fazer 7 anos, né? Tem até essa coisa, né? Dos 7 anos, os ciclos dos 7 anos, né? Mas, nossa, eu realmente, assim, não tinha como esse disco não soar diferente, porque tá tudo diferente, o mundo tá diferente, né? A gente tá vivendo num outro mundo, né, praticamente, assim, é um outro contexto de Brasil, é um outro contexto de Sofia também, né? Uhum. Então, foram anos, assim, que eu passei, eu acho que colhendo muitos frutos, né, do Romã. Foi um disco que me levou para lugares incríveis, eu acho que foi um disco que reafirmou muitas coisas, né? Porque tem essa coisa do segundo álbum, eu acho. Que você lança o primeiro, que aí você surge e você ainda tá num lugar, eu acho que de experimentação, de entender quem é você. De se entender, né? De se entender qual é o seu som, né? Então é um registro muito de uma pesquisa ainda, eu acho, né? Que tá acontecendo ali, uma coisa até meio ingênua, né? Talvez, assim. Quando chega, né, e aí, massa, teve uma repercussão legal. Quando chega no segundo álbum, eu acho que é o momento de você afirmar, né, para que você veio. E eu acho que o Romã, ele cumpriu bastante esse papel, assim, para mim. Então foram anos em que eu passei explorando muito esse universo, né, do Romã, que é um universo muito cheio de simbologia, muito grande, né? Então eu extraí muita coisa, né, desse disco, rodei com ele, fiz muitos shows e também comecei a participar de outros projetos, né? Não somente estar envolvida com o meu projeto solo, né? Mas comecei a tocar com outras pessoas também, me envolver em outros projetos. Então comecei a ter uma prática de palco que também começou a ir além, né? Do Sofia, né? Do Romã e tal. Isso tudo acho que foi me enriquecendo muito, né? Foi me dando novas referências. Então, foi um processo de transformação, acho que de amadurecimento, né, mesmo. E aí, quando chegou para o terceiro álbum, quando chegou no Ponta da Língua, eu tenho para mim que foi um outro lugar agora, assim, de me divertir, sabe? Eu acho que foi muito massa o Romã, né? Isso que eu lhe falei, eu acho que eu consegui me colocar ali em um lugar de ser interpretada de certa forma, né? De querer, de me posicionar, eu acho que, na verdade, acho que a palavra é essa, né? Acho que com o Romã eu consegui fazer o meu posicionamento enquanto artista, né? Enquanto a profissional que eu gostaria de ser interpretada, né? Como essa pessoa, como essa profissional. E agora chegou a hora de eu me divertir.
Foi mais difícil fazer o Ponta da Língua ou o Romã pra você? O romã foi muito mais difícil. É? Por quê? Foi muito mais difícil. Olha, assim, tem até seus lugares, né? Suas dificuldades e seus prós e seus contras. Eu acho que foi difícil no sentido de que eu tinha ali em mãos poemas de outras pessoas, né? Então eu tenho um respeito muito grande, assim, quando eu pego o trabalho, né, de outras pessoas e eu faço a minha interpretação dele, né? Então, havendo sempre um cuidado e tal. E acho que foi difícil também porque eu estava nesse lugar de haver uma certa pressão, né? Uma certa expectativa, talvez muito mais minha, né? Mesmo, assim, de estar nesse lugar de querer provar alguma coisa, né? Pro Ponta da Língua, eu tive menos recurso, né? Assim, foi um lugar onde eu tava na pandemia, né? Então, eu gravei, fiz tudo aqui na minha casa. Então, eu tinha uma limitação muito maior de acústica, de equipamento, né? Então, eu tirei um bom tempo, assim, para estudar mesmo, assim, como é que eu tiro o melhor som aqui desse espaço, né? Dessas condições aqui que eu tenho. Então, passei um tempo nerdando mesmo, né? Fazendo vários testes. Mas foi um processo que, embora tenha sido talvez o mais solitário, né? Porque eu realmente estava, né, sozinha, foi o mais divertido. Eu acho que a facilidade, né? Talvez tenha vindo um pouco mais desse lugar, de ter sido, acho que, um processo muito mais lúdico, né? Do que o romã. O romã, acho que as coisas aconteceram de uma maneira, tudo muito intencional, eu acho. Sabe? Havia, acho que, uma consciência, um estado de consciência maior, assim, no processo criativo. Nesse, eu acho que eu estava mais me divertindo mesmo. Você tem uma noção de quanto tempo você levou para produzir isso, assim? Se foi durante todo o período? Quando foi o momento que você falou, ok, eu acho que eu tenho material, ideias, inspiração suficiente para começar a produzir esse novo álbum? Olha, eu acho que o processo todo durou uns 2 anos. Acho que foi do final de 2020 até o final do ano. O segundo semestre do ano passado, meio do ano passado, né? 2023. Porque foi um processo, assim, que foi muito. Tudo de uma vez só, sabe? Assim, eu meio que componho, produzindo e gravando ao mesmo tempo. Então acontecia tudo muito, muito ao mesmo tempo, né? E também acaba sendo um processo talvez um pouco mais lento, porque como eu tô só, né? Então eu tô ali, né, fazendo essa técnica e também cantando e me ouvindo e, né, fazendo tudo isso. E também tendo esse lugar de liberdade, de conforto, né? De estar na minha casa, ali gravando de pijama, com a luzinha baixa, sabe? De madrugada, assim. Também de, pô, não gostei disso aqui, vou refazer, ou mudei de ideia, né? Mudou muito a estrutura do disco desde o momento que você começou a trabalhar até o que a gente tem hoje? Mudou bastante, muita coisa. Muitas coisas que também tinham sido feitas antes, né, de eu realmente começar a produzir esse álbum, e que eu tinha um material X, mas ali, sei lá, eu vi que certos textos eu podia pegar e desmembrar e fazer outros. Rolou algumas reciclagens, assim, e várias versões de uma mesma música, faz de um jeito, depois faz de outro, faz de outro, faz de outro. E nisso, né, você vai refazendo uma, duas vezes. Teve uma das músicas que eu perdi no backup e eu tive que fazer tudo do zero, refazer tudo do zero. Assim. E foi, nossa, mas foi bom, porque eu acho que depois eu consegui chegar num lugar mais interessante. Parece que vai mais rápido também depois, né? Quando você perde um arquivo, você tem que refazer. Eu vejo isso com texto, às vezes eu perco um texto inteiro de uma crítica, eu falo, putz, vou ter que reescrever, daí você escreve em 5 minutos, sei lá. Pois é, acho que você tem, não sei, acho que uma coisa mais fresca na cabeça, você não pensa tanto. Enfim, não sei exatamente por quê, mas acabou que foi até melhor do que estava antes. Então, esse processo foi massa, assim, embora foi isso, assim, embora eu tenha tido menos estrutura, né, não tinha uma pessoa ali para me ajudar, não tinha um assistente, não tinha um produtor ali comigo, era eu comigo mesma, mas eu sou uma pessoa que... Você sentiu falta em algum momento de, queria ter alguém junto, ou foi desapegando? Não. Assim, eu contei depois, né? Depois quando eu vi que o meu trabalho, eu comigo mesma, né?
acabou assim que eu fiz, nossa, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu acho que eu cheguei no meu limite, né? Do que eu posso fazer aqui. E, obviamente, eu quero que isso soe melhor, porque, né? Um disco todo feito no seu quarto, em casa. Aí eu levei, né, para Homero Basílio, que é meu parceiro, que fez comigo meus outros dois discos, né? E aí a gente lapidou, né, todo esse material para o som chegar melhor, né, e tudo. É engraçado que você tenha feito em casa e pra mim é o oposto. Quando eu ouço Romã, eu imagino você, sei lá, num quarto escuro com um teclado, um piano tocando. E esse aqui tem alguns momentos que fala assim, tô indo pra pista, sabe? Tô na balada, tô em outro É, campo. E é o oposto, né? Porque você tinha uma total liberdade, esse você tava ali fechadinha. pois é, eu acho que o Ponta da Língua, ele nasceu, vê, qual é a parada do Ponta da Língua? Foi o seguinte, eu passei por um bloqueio criativo, que foi bem pesado, durante esses primeiros meses mesmo da pandemia. Eu acho que eu passei uns 10 meses, assim, sem querer saber de música. Eu entrei numa crise porque eu não estava mais conseguindo encontrar acolhimento, né, na música. Quando veio o lockdown, eu tive que pausar tudo que estava correndo, né? Cancelei um monte de show, eu ia fazer turnê, né? Tava com projeto para circular e tava já tava no forno um outro disco que não tem nada a ver com esse, né? Tava começando, cheguei pro estúdio um dia, no dia seguinte a gente entrou em lockdown. Então É eu essa fiquei semana muito. que estamos gravando aqui, o comecinho de março foi quando rolou, né? Exatamente, Que exatamente. louco. E aí eu entrei num lugar assim onde eu meio que, pô, perdi tudo, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. E aí me lasquei, assim, fiquei sem saber o que é que eu ia fazer, me senti muito perdida, muito sem chão, além de todo o contexto, né, de medo, né, e de luto também, assim, um luto coletivo, eu acho que eu senti muito. Então, assim, muita incerteza, muito medo, sem, né, uma mudança de planos muito drástica, né, muito bruta e brusca, e sem uma perspectiva, né, de voltar, né. Então eu fiquei muito lelé, assim, e aí eu ia pro piano, tentava extrair alguma coisa dali, não vinha nada, vinha um choro, assim, das profundezas do meu inferno, assim. Então eu olhei assim, eu disse, nossa, tem alguma coisa errada aqui, eu não tô conseguindo tocar, eu não tô conseguindo, vou respeitar isso aqui, não vou mais tocar, não quero mais saber de música. Então foi uma época que né, eu não queria saber de escutar música, Kleber, eu não queria escutar, sabe? Sim. Saiu o disco, não queria absorver, não queria nada assim de música. E aí eu me voltei para outros estudos. Assim, eu tive o privilégio de ter a ajuda dos meus familiares, né? Assim, ainda bem, porque senão eu ia estar, né, desamparada também materialmente, né? Então eu contei muito com a ajuda dos meus familiares. Isso foi essencial, assim, para mim, um baita de um privilégio, em que eu pude fazer esse movimento de me voltar para outras linguagens, para outros estudos. Já que não estou conseguindo estudar música, não estou conseguindo pesquisar, não estou conseguindo tocar, não estou conseguindo me divertir, nada, vou buscar isso em outros timbres, outros risos, já diria a poeta. Então, fui ler, li muito, foi uma época que eu li muito, muito, e fui estudar desenho. Olha só. E eu sempre tive o hábito de desenhar quando eu era criança, né? E aí, sendo que a música foi tomando conta de tudo, né? E aí foi a partir disso que eu comecei a refletir, assim, tipo, nossa, música pra mim é tudo. Ela é o meu hobby, ela é minha fonte de divertimento, minha fonte de renda, minha fonte de angústia, né? Meu trabalho, dependo disso, né? Dependo disso para viver materialmente, mas eu preciso disso para viver espiritualmente. Nossa, tudo tá pautado nisso, né? Quando foi que você deu esse start aí de perceber isso e voltar pra música? Então, foi nesse processo aí justamente de começar a refletir, de perceber que eu tava no modus operandi ali com a música muito doido e que, pô, tá errado, né? Uhum. Tá errado isso aqui. E aí quando eu comecei a desenhar, comecei a participar nossa, eu participei de grupo de estudo de artes visuais,
clube de leitura de artes visuais, né, debater obras de arte, performance, não sei o quê. Comecei a participar de um grupo de estudo de desenho também, onde a gente desenhava modelos vivos, né? Então, uma prática que eu tenho até hoje, assim, aqui em Recife, com um grupo de desenho. E comecei a estudar mesmo, e comecei a me divertir muito, a sentir um prazer enorme em fazer essas coisas, né? E perceber que, tipo, nossa, eu tô fazendo isso aqui porque isso aqui isso aqui me alimenta, eu não preciso monetizar isso aqui não preciso, não precisa ser uma fonte de renda, isso aqui eu tô fazendo somente porque é bom fazer, né? Resgatar essa coisa do simples prazer de estudar porque é bom estudar, né? Fazer alguma coisa porque simplesmente é bom fazer. E aí teve um dia que eu tava... Eu acho que eu comecei a participar de uns projetos também, fazendo animação, sabe? Comecei a animar, fazer animação, assim, não sei o quê. Tava com a cabeça meio cheia, assim. E eu disse, eu vou tentar desopilar aqui. Peguei uma partitura de Mozart, a sonata número 9, eu acho, e que eu tinha aqui, e fui tocar no sintetizador. Não fui nem pro piano, fui pro meu sintetizador. E aí tirei um som lá e tal, e comecei a ler a partitura e a tocar. E aí eu comecei a achar muito engraçado aquilo ali sendo tocado no sintetizador. E comecei a tirar um som no meio da tocada, né? E comecei a rir muito. Quando eu vi, eu tava me divertindo Se encontrou. muito, assim, fazendo isso, assim. Ai, meu Deus, que maravilha! Será que voltou? E aí voltou, que né? Legal. E aí acho que foi um processo de resgatar essa coisa do lúdico, né? Do prazer, pô, da minha paixão, né? Que eu acho que eu tinha perdido mesmo. Acho que eu tava num modo muito, muito automático, né? E aí o Ponta da Língua, ele veio, assim, logo depois disso, numa enxurrada, assim, como num processo até meio obsessivo, né? E aí então ele partiu de um lugar de muita introspecção, de muita reflexão, que eu acho que todo o contexto levou para isso, mas mirando muito essa vontade de sair, de extrapolar de libertar, isso. de extrapolar, sabe? Então, ele vem de dentro, mas ele aponta muito para fora, né? Eu acho que isso que você fala, né? Que eu acho que é a grande diferença, né, do romance. O romance, ele é muito interno, muito, muito, muito interno mesmo, assim. É realmente uma jornada ali, um mergulho para dentro de si. E o Ponta da Língua também mas é um processo que para sair precisa ir para dentro primeiro. Perfeito. Sabe? Perfeito. Mas precisa sair. Perfeito. Vamos para as faixas aqui, porque eu quero discutir cada uma delas aqui. O álbum abre com Autofagia, que eu acho que é a canção que te joga dentro do disco. Esse disco grita para mim a palavra liberdade o tempo todo, em vários momentos. E nessa canção em específico, quis explodir o teto para que só o céu lhe cobrisse a cabeça. Eu acho isso lindíssimo. Fale sobre essa canção, por que você escolheu justamente ela para abrir esse disco? Nossa, essa música, eu lembro quando eu fiz ela. Eu chorei muito quando eu fiz. Sabe, quando eu terminei, assim, ela é isso, ela é esse... Eu acho que ela fala justamente sobre esse processo de eu estar, acho que, encerrada nesse modus operandi aí que eu mencionei, né? E que eu acho que eu tava entendendo alguns outros processos também internos, assim, pessoais. Falar, né, de término de relacionamento, de estar entendendo também, assim, algumas coisas, de ver como eu tava presa dentro de mim, dentro de casa, dentro do meu relacionamento. Eu acho que eu tava mesmo num lugar de estar muito presa. E eu lembro muito da sensação de estar fazendo essa música, que acho que foi quando eu entendi que eu não tinha controle sobre nada. E aí eu entrei, acho que num estado, né, nesse meu bloqueio criativo, num estado muito, muito de paralisia quase, sabe? Então, acho que essa música, ela reflete, na verdade, é uma reflexão sobre essa minha paralisia, né? Que ela fala justamente sobre, né, despertar e destruir a confortável dó de si, a dor de ser só consigo. É mais fácil dissolver na letargia, na liturgia da preguiça, todo dia a mesma missa, mesma massa movediça que lhe amassa e enrediça, né?
É de você estar nesse ciclo ali, que é essa letargia, essa coisa que, nossa, é muito ruim você estar nesse lugar, mas por que é tão difícil sair dele? É meio É confortável, gostoso. é meio gostoso, né? E você entra numa de ficar com pena de si, né? Uma autopiedade, assim, que né, te justifica estar nesse lugar também, mas você tem que despertar, né? Então essa música, ela fala muito sobre isso. E esse título, né, autofagia, é justamente esse processo de você estar se Alimentando de auto-digerindo, si né? mesmo, exato. Perfeito. É bem isso. E aí ela abre, eu acho, porque acho que sonoramente, né, ela é bastante pressão, ela é uma música que eu acho que introduz bem a sonoridade, né, do disco. Ela é bem dissonante, ela tem uma quebra de expectativa de harmonia e tal, então eu acho que ela dá bem o tom, assim. E acho que até discursivamente também, né, ela dá esse, ó, é meio que dizendo, ó, Sofia, acorda, Acorda. É, se liga. boa. O início da jornada ali. A segunda canção é Arrebento. De novo, aqui ela tem essa questão dessa libertação. Tem uma frase que você fala: tudo que me aglutina, quero logo estourar. Eu acho que tem muito dessa questão desses processos internos também. Mas musicalmente é uma das que chama atenção pela questão do sintetizador, da batida eletrônica, que era uma coisa que já vinha sendo trabalhada no Romã, mas aqui eu sinto que ela dá uma amadurecida e vai para outras direções. Fala mais aí sobre essa canção. Essa canção, ela foi, ela foi inspirada em alguns livros que eu li também nesse período, que foi Bom Dia para os Defuntos, do Manuel Escorza, que conta a história na verdade, de um massacre que teve, né, lá no Peru, dos camponeses de lá, que se revoltaram, né, contra uma empresa estadunidense que foi explorar lá os recursos naturais, né, e que desapropriou todo mundo, as terras, né, de todo mundo e tal. E tudo começa com uma cerca. A cerca né, o cercado é quase que um personagem, né, que tem uma vida própria, assim. Fala sobre uma cerca que um belo dia a galera acorda lá e tem uma cerca lá dividindo as terras dele. E a cerca é infinita e ela não para de crescer e ela, né? Aquilo ali me tocou muito, assim, a simbologia do cercado, né? Por isso que também tem uma parte da música que eu digo: não suporto o cercado e a dormência dos rebanhos, né? Que fala sobre isso. O outro livro foi A Amiga Genial, de Helena Ferrante, que eu sou obcecada por Helena Ferrante, e ela fala sobre esse processo da desmarginalização, né? Que a personagem Lenu tem, que é quando ela sente que tá tudo perdendo as margens, né? Tá tudo perdendo a forma, as suas formas, os seus limites, tudo vai se dissolvendo e ela entra em desespero quando isso acontece, né? E eu achei esse conceito muito interessante, sendo que para mim não bate no lugar de desespero. Perder as margens das coisas eu acho massa, sabe? Te estimula. Isso me estimula, se eu me entendo nesse lugar onde eu não tenho forma, onde eu não tenho limites, eu não tenho um lugar, para falar a verdade. Essa música nasceu de um lugar de não lugar, de me sentir uma pessoa muito inadequada sempre, em qualquer situação. Eu estou sempre muito inadequada, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Sim. O não lugar é um lugar também, né? Perfeito. Então, se eu perco as minhas margens, se nada me define, eu tô aí, eu tô, né, volátil, e eu posso ter o tamanho que eu quiser ter, né? E também o outro livro foi A Lua Vem da Ásia, de Campos de Carvalho, que ele também fala, tem uma hora que ele fala essa coisa do quadro na parede, que fala justamente: eu não sou um quadro pendurado na parede, não existe tal moldura que encaixe meus tamanhos. Então, parte muito desse lugar e dessa vontade de também romper com tudo, qualquer coisa que venha a me definir, que venha a me colocar nos lugares. Eu tenho vontade de destruir tudo. Perfeito. É engraçado que isso já puxa direto para a terceira canção, que é a minha imaginação, que você fala: sou feita de desejos, sem rubor, sem julgamento, gosto do alumbramento.
E aí, falando nessa canção específica, é muito fascinante ver você fazendo música pop, porque isso aqui é uma canção de música pop perfeita. Ela tem esse fundinho brega. A voz me lembrou muitas coisas que a Caroline Polachek faz, de brincar com essas modulações. Desde que saiu já, eu fico com ela na cabeça, assim. Cara, que canção fantástica. Conta mais sobre minha imaginação, que essa é uma das que não sai do meu Spotify aqui. Que massa. Então, minha imaginação, eu fiz ela a partir de um exercício mesmo, de tipo, vou fazer uma música bem pop. Como é que é Sofia fazendo uma música pop? Né? Como é que seria eu fazendo não somente uma música pop, mas um brega? Foi num lugar mesmo de eu sair um pouco, acho que, dessa zona de conforto, né? E também de temática, né? Que aí agora eu tô trazendo um outro lugar, que é esse lugar do desejo, da sexualidade, né? Que Ponta da Língua tem também. Foi engraçado, assim, teve um amigo meu que fez, eita, Sofia Freire cantando Safadeza, é? Mas né? Ela é uma música que fala justamente sobre esse desejo, né? E um desejo por alguém, mas um desejo que fica somente no desejo. Sim. Ali. E talvez que se realizar... Que às vezes é mais gostoso do que quando você realiza, assim, né? Quando você deixa na imaginação, parece que é muito melhor até. Exatamente. Então é essa coisa de você de deixar ali no campo da imaginação. E que fala justamente, né? De você se permitir fantasiar sem julgamento, sem nada, assim, apenas tá ali fantasiando. E o que eu acho, assim, que é, inclusive, um exercício massa, sabe? Sei lá, de criatividade, de desejo, de você cultivar a sua libido e o seu desejo ali, é de ficar ali, né? No alumbramento, né? Mesmo. Então, fantástica. Eu sou fascinado por isso. A Luísa Lian tem uma linguagem muito parecida quando ela faz de música pop, porque tem essa questão de é pop, mas tem esse fundinho experimental e tem os versos de um jeito que é a sua interpretação de pop, não é aquele pop formatado de indústria, assim. Então, acho que isso traz um brilho, uma coisa muito diferente pra canção. Mas foi bem a partir dessa coisa mesmo, assim, tá? Vou fazer uma música pop. Vou falar sobre esse tema aqui, que é um tema que eu nunca abordei em nenhuma música, mas eu vou falar, vai ter o meu jeitinho, né, de fazer. Foi bem isso. A canção seguinte é Big Bang, ela dá uma desacelerada em relação à minha imaginação, mas ela vai crescendo aos poucos. De novo, eu fico com essa sensação de que o disco tem essas temáticas do expandir, encolher o tempo todo aqui. Fala mais sobre essa música que leva o disco para uma outra direção também. Eu acho que é a música mais psicodélica, né? Do álbum, talvez, assim. Essa foi a música que eu tive que refazer. Por quê? Foi ela que eu perdi no backup e que eu tive que fazer novamente. Como que ela era antigamente? Ela era bem parecida, eu acho que ela era até mais lenta, sabe? Ela tinha um beat um pouco mais diferente. E aí eu acho que nessa segunda interpretação ela foi um pouco mais para esse lugar meio do boom bap, né? Que ela tem um beat bem marcado, bem retão, né? Acho que no outro ele era um pouco mais solto, assim, talvez. Mas essa música, ela para mim, ela é uma carta de amor, eu acho, assim, ao mistério. A essa coisa de você não saber as respostas para tudo. E como é bonito você aceitar esse mistério e acolher esse mistério, né? De você. Ela tem essa coisa bem existencial, mesmo, assim. Eu acho que é uma carta de amor à ciência também, à natureza, eu acho, assim. Ela tem esse tom realmente um pouco mais psicodélico, né? Mesmo, assim, quando ela, né? Até quando ela diz, sou só um diminuto grito neste vasto infinito de vácuo e poeira, né? Meio que também entendendo a minha insignificância, né? Aqui nesse mundo, então... Eu sinto que poeticamente ela é que mais dialoga com o romã, talvez, assim, ela tem essa coisa mais contemplativa. Mais contemplativa, né? Essa música partiu quando uma pessoa me falou que tu sabia que desde que houve o Big Bang, né? Que o universo se expandiu, ele não para de se expandir. Aí eu fiquei... Não sei se eu vi isso na escola, não lembro dessa informação. Tem até o lance de que a estática das televisoras antigas é uma representação disso, dessas ondas do universo meio que reverberando ali, esse chiado constante.
Pois é, cara, e aí é uma coisa que está em constante expansão, assim, e eu fiquei maravilhada. Fiquei muito. Perdi meu sono, assim, quando eu soube dessa informação. Perdi mesmo, assim, fiquei imaginando quão grande é aí há milhões, milhões de anos, e a gente aqui. Nossa, isso acabou comigo. E aí eu fiz essa música. E sabe o que é mais louco? Que uma hora vai parar. Ele vai Uma hora. expandir e ele vai parar. É muito surreal. Pra depois ele recomeçar a questão do Big Bang aí, ó, fechando o ciclo de novo. A canção seguinte é Orlando, é a quinta faixa do disco. Ela tem várias questões também voltadas pra dentro ali. Estou perdendo algumas ilusões para adquirir outras. Ela é de novo uma que é diferente das outras canções, e principalmente quando eu pego o Romã, a voz tá muito destacada, ela é bem mais clara e evidente. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa faixa. Quem é Orlando? O que que tem por trás dessa canção aí, que também é muito bonita? Orlando, ela também foi inspirada num outro livro que eu li, que é justamente Orlando, né, de Virginia Woolf. E que foi um livro que, nossa, me marcou muito, porque enquanto eu lia, reverberava muito. Foi sei lá, uma sincronicidade que rolou, assim, eu acho, porque eu estava fazendo algumas reflexões sobre esse processo de estar amadurecendo, de estar crescendo, né, justamente. E aí as coisas que ela traz no livro, eu li assim e dizia, nossa, mas é exatamente isso que eu tô pensando. Que coisa, né? E aí eu fiquei doidinha, né, quando eu li isso. E aí, o que acontece é que Orlando é um personagem que começa como um homem, né? E é um ser, é uma biografia, né? É um biógrafo que está contando a história de Orlando. E Orlando, ele atravessa as eras no corpo de uma pessoa jovem, no primeiro momento enquanto um homem e depois como uma mulher, né? Então chega um momento em que Orlando vira Lady Orlando também. E tem essa coisa da casa, né? Da casa onde vive Orlando e que também vai guardando esses Orlandos que vão se desenvolvendo, né, ao longo dessas eras, assim. E aí teve uma cena que acabou comigo, uma cena é ótima, né? Uma passagem do livro que acabou comigo muito, assim, que é quando Orlando tá passando pela casa e ela vai tendo memórias, né, lembranças das coisas que aconteceram naquela casa e também dela mesma, e das mil Orlandos que existiram ali, né? A casa meio que como esse veículo, né? E o corpo também como esse veículo das mil Orlandos, né? De quem ela era, né? E aí é muito lindo porque ela vai passando pelos cômodos da casa e vai chamando Orlando, 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 Orlando. Vai evocando essas várias Orlandos, né? Que existiram ali ao longo dos anos. Será que é isso mesmo, né? Eu fiquei pensando quantas de mim já não existiram e quantas. E o meu corpo é isso, quem eu sou, quem eu era, quem eu vou ser. Então, Orlando passa muito por isso, né? O meu corpo é uma casa nova onde moram mil almas antigas, né? Um museu de ossos e cantigas que abrigam os berços e as covas de quem eu sou, quem eu era, o que restou e o que me espera. Ai, que Então, fantástico. e é uma música que ela vai bastante, né, pro trip hop, assim. E é uma música que ela tem um tratamento diferente na voz, mesmo assim. Eu resolvi botar um drivezinho, deixar ela mais sujinha, né? Também. Perfeito. Outra que também tem essa questão com a voz é a faixa seguinte, que é Dentro de Mim. Ela mostra de novo esse lado mais contemplativo do disco, e a voz aqui ela é quase um instrumento, em diversos momentos se mistura ali com o sintetizador. Então, conta mais sobre essa canção aqui que é mais misteriosa, enigmática. Então, Dentro de Mim, ela é uma parceria minha, é a única parceria que eu tenho no disco, que é com o Igor de Carvalho, meu amigo, daqui de Recife, cantor e compositor também. Para mim, ele é um dos compositores mais legais aqui hoje, assim. É uma música que também faz esse apontamento, né, para dentro, assim, bastante. E eu acho que isso que você falou, assim, sobre a voz é muito real, porque nesse disco eu acho que uma das grandes diferenças, né, é que o piano, ele não tá mais tão presente, né, quanto nos outros dois discos. Ele tá existente, inclusive nessa música tem o piano, mas ele entra muito mais pincelando, né? Assim, ele não é mais aquele instrumento que guia todas as músicas como foi nos outros álbuns. E aí a voz é que toma esse lugar.
Eu diria até que talvez mais do que os sintetizadores. Acho que o principal instrumento desse disco é a voz. E eu acho que nessa música, a voz, ela é bem isso mesmo, assim. Eu acho que ela é bem condutora, né? É bem instrumento. Parece que tá te pegando pela mão e levando, assim, pra dentro da faixa. Fantástico. Que massa. Só pra quem tá ouvindo, o Igor de Carvalho tem um disco muito bonito que se chama Cabeça Coração, de 2019. Tá com o play aí, que é um disco muito, muito bonito. Gosto demais desse trabalho. Bonito. Perfeito. Avançando aqui, já indo para uma outra direção, a gente chega em Mormaço, que foi uma das primeiras canções que você escolheu para preparar o terreno para o disco. Ela tem essa abertura que me pareceu muito a abertura de Varanda Suspensa, da Cell, essa levadinha de batida ali. E fala muito sobre essa questão desse aspecto místico da vida, a questão da interferência dos astros, essas pequenas ilusões que a gente cria. Gosto muito que ela dialoga com aquela canção da MC Tá, que ela fala e bota a culpa no signo, tudo por culpa do signo. Eu achei que pensando muito nisso. Fala um pouco sobre essa faixa, que também leva o disco para uma direção um pouco mais pop, né? Também. Então, já acho que justamente, né, porque ela tem essa coisa mais pop, assim, tal, eu escolhi para ela ser também uma outra apresentação, né, do disco. É engraçado, né, porque eu acho que esse disco, ele se contradiz o tempo todo, porque eu acho que, embora ele é mais estranho, eu acho, em vários aspectos, mas em outros eu acho ele super pop também. É muito. Né? Então, sei lá, acho que é um pop meio estranho, não sei. Gays de arte pop que gostam e ouvem o podcast, esse disco foi feito pra vocês. Eita! Boa! Essa música, Mormaço, ela fala... na verdade, ela fala muito sobre você se responsabilizar pelos seus BOs, né? Assim. Acho que é bem isso. Sobre você ser, como a música mesmo diz, né? Regente dos seus próprios passos, né? Não é o signo, não é, né? A culpa é minha e eu sou responsável e tanto pelo mal e pelo bom, né? Também, né? Quando eu digo faço fé e doçura com o meu nome, né? E aí eu usei muito o mormaço como uma metáfora para você, como se assim, você não tem controle, isso, né, que eu tava refletindo, essa coisa do controle, você não tem controle sobre as coisas, mas você tomar as rédeas da sua vida, às vezes significa justamente você abrir mão um pouco desse controle e aceitar um pouco, eu acho, que o mundo tem para te oferecer, e você seguir o fluxo, né? E aí o mormaço é um pouco assim, não sei se você já esteve aqui em Recife, mas a gente vive em estado constante de mormaço, o tempo todo, verão, inverno. Eu acho que é o lugar mais quente que eu já fui foi Recife, assim. Eu lembro que o vento era quente em alguns momentos. O vento é quente, cara. Às vezes o vento é quente. E é esse estado de mormaço, assim, né, o tempo todo. E aí foi meio que uma reflexão, assim, de que, tipo, aqui nessa cidade onde eu vivo, né, eu posso estar vivendo tudo que essa cidade tem a me oferecer. Recife é uma cidade maravilhosa. Mas que tem essa coisa do mormaço, de você tá na rua, isso, né, de estar para fora. É de você tá na rua, de você tá vivendo, né, a cidade, a coisa, assim. Você pode também, sei lá, fugir para uma geladeira, pro ar-condicionado, você pode fugir pro shopping, alguma coisa assim. Ou você pode viver pingando, né? Sim. Mesmo assim, e aproveitar esse calor. Você falou exatamente a sensação que eu tinha andando por Recife, que eu vivia pingando, ficava aqui com o peito encharcado. O tempo todo, você tá o tempo todo pingando, assim. E é isso, né? Pingando é que se vive no mormaço. Então, eu acho que é meio que você aceitar também as condições de algumas coisas e ter esse jogo de cintura para atravessar aí as situações. Exatamente. E que isso, eu acho que é uma forma... De verdade, acho que é uma forma massa de você se empoderar de si, né, da sua vida. Perfeito. Uma massa sobre isso. A faixa seguinte é Resta Saber. De novo, a gente tem essa letra que tem segredos, essa questão da vulnerabilidade, tem muito do universo feminino ali. A voz surge um pouco mais provocante, tem até um trecho que você fala, tenho muito amor pra dar, mas musicalmente ela é uma das mais fascinantes do disco pra mim, porque ela tem esse pezinho nos anos 80, essa batidinha que quase flerta com tecnopop em alguns momentos ali. Sim. Pra mim ela é inimaginável do ponto de vista
do Romã, que eu lembro que antes do disco sair eu tava ouvindo muito Romã, e eu não imaginava ouvir uma canção dessas nesse disco. Conta mais sobre essa faixa que é deliciosíssima. Essa faixa eu digo que é a minha colaboração com a Filarmônica de Oslo, certo? Que ela tem aqueles violinos no final, não sei o quê, é tudo sample. É um trabalho de recorte, né? Assim, esse disco todo, assim, pra falar a verdade. Ele é para mim, eu encarei muito o processo de produção desse disco como uma colagem, sabe, Kleber, de sons. Sabe quando você faz uma colagem visual, você pega recortes de revista e aí você vai criar o seu monstrinho, assim. E aí você pega uma pata de galinha com corpo de dinossauro, com cabeça de elefante e orelha de gato, assim. Você criou uma coisa, você criou o seu monstrinho ali, né? Mas ao mesmo tempo é muito coeso, porque eu sinto que você teve um cuidado no tratamento de timbre, da estrutura das batidas. Parece que ele é diverso, mas ao mesmo tempo ele orbita um universinho ali, né? Sim, com certeza. Acho que esse é o grande desafio, né? É de você fazer, acho que uma obra que seja coerente, né? Entre os seus pedaços sejam coerentes. Mas eu falo mais no sentido de som mesmo, assim, de sample, de você ter, por exemplo, esses sons de violinos aí, dessa faixa, que eu fui pegando um pedaço daqui, um pedaço de lá, não sei o quê, recortei e montei essa melodia, né? Em Mormaço, né, também a gente tem o sample do baixo acústico, né? O tempo todo ali conduzindo a música. Eu não sei nem se é assim, se é uma progressão, se é eu não sou baixista, né? Não sei. Mas eu não sei se é uma coisa assim que se é humanamente possível esses intervalos, se é uma coisa que dá para tocar, né, de verdade, assim. Porque eu peguei, picotei e fiz uma coisa assim que eu achei que estava soando bem. Então, assim, embora seja sample, seja um som real, né, de um instrumento, eu encarei muito como esse realismo fantástico, assim, sabe? É a pata do elefante com a cabeça de galinha e o corpo de dinossauro. O importante, a minha intenção não é que sou irrealista ou uma coisa assim. Para mim, é justamente fazer esse monstrinho aí, né? Aí que é feito de coisas que já existem. E aí, Resta Saber é bem isso, né? Ela entra com vários samples, assim, nesse sentido, né? Junto com os sintetizadores. E é uma música que eu acho que ela também tá nesse mesmo discurso, assim, de dizer, pô, eu tô aí, tô na pista, né? E tô e tem muito amor pra dar. Tem muito amor pra dar. Fala muito, né, de assim, eu sou uma pessoa que eu tô quebrada, né? Tô mais pra um vaso todo remendado e sei que ainda vai se espatifar, né? Tipo, eu sei que eu ainda vou me lascar muito, mas eu tô aí, né? Viver é isso. Então, essa música fala muito sobre isso e eu acho que musicalmente ela é bem inusitada também, né? Principalmente nesse começo, né? Que ela já começa meio que com esse beat aí que você falou. Então, fantástico. É isso. O disco se encerra com a faixa título. Eu fiquei pensando muito no que você falou no começo da nossa conversa, de você ter se afastado da música. E eu fiquei muito pensando nesse ponta da língua, no sentido de você ter uma ideia que tá ali na ponta da língua, mas você não consegue expressar, sabe? Fica te corroendo, você tenta se afastar, não sai. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa canção, por que você escolheu justamente ela para batizar esse trabalho. Kleber, é exatamente isso. Você matou a charada do disco. É exatamente isso. Faz alusão, né, a esse fenômeno, né, da ponta da língua, assim, que é justamente quando você tem... E é uma coisa, assim, eu fui pesquisar depois, realmente é uma coisa que acontece, né, de verdade. É uma coisa... Seus neurônios mesmo, né? É desesperador em alguns momentos, inclusive. É desesperador em alguns momentos, né, exatamente. Quando né, a informação do significado e do significante, elas não chegam, né, ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui meus óculos. Eu quero falar que isso aqui é um óculos. Eu sei o que é um óculos, eu sei para que serve um óculos, eu sei como é que um óculos se parece. Eu sei tudo sobre óculos, mas eu não sei como é que se chama.
não me vem um registro sonoro da palavra óculos. E aí eu não consigo me Você expressar. começa a rodear a palavra, você fala assim, é aquele negócio que vai no olho, que vai no rosto, Isso, que é você de começa a plástico, de explicar, vidro, você exatamente, sabe o que que é. exatamente. E aí você fica irritado, né? Você fica frustrado e tal. E o processo do ponta da língua foi exatamente isso. Foi Uhum. exatamente isso. Foi um processo em que parece que eu tava com essas coisas todas ali pra sair, mas não saía nada. E aí eu acho que eu tive que me reeducar, sei lá. Eu tive que me afastar, né? Refletir tudo pra poder encontrar o caminho das coisas, né, de volta para que elas saíssem. Tanto que quando elas saíram, foi como eu te disse, né, foi um processo super intenso e até meio obsessivo, assim, de virar noites e noites ali, né, fazendo e nesse processo bem doidão. E aí essa música, ela, para mim, eu decidi botar o nome, né, do disco dessa música porque ela, para mim, a letra dela é muito importante. A letra dela é muito importante para mim. É meio que uma oração, quase, sabe? Ela me lembra, eu acho que ela sintetiza toda a história que o disco está contando. E É quase o ponto final ali de, é isso que eu queria dizer, é sabe? isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que é a síntese, né, de tudo, assim. E aí ela fala, eu acho que ela tem um sentido bastante abrangente, né? Mas eu acho que talvez o comecinho dela seja, né, que fala, não haverá mais dia que se passe sem que eu pense, sem que eu pulse de vontade de tocar a liberdade com a ponta da minha língua, né? Fantástico. E a língua sendo essa coisa, esse órgão do discernimento, né? E da expressão. Mas tem um Porque, fundinho sexual nisso também. com certeza, também tem. Né? Porque eu acho que a língua também é um órgão que remete muito, né? À Uhum. sensualidade e à sexualidade. E eu acho muito, assim, de verdade, que a libido, a sexualidade, ela tá muito atrelada a essa pulsão criativa, sabe? Eu acho que a energia criativa é a energia sexual também, sabe? Então eu acho que também é também uma retomada de uma sexualidade também, sabe? Depois também de passar por esse momento encerrada e muita coisa, né? E dentro de mim, da minha própria sexualidade, enfim. Então, a língua, ela tem essa simbologia, né? É o órgão do discernimento, porque é onde começa o nosso sistema digestivo, né? Então, é a partir da língua que você sente o gosto das coisas e você vai dizer, isso eu vou botar para dentro, isso eu não vou botar para dentro. Eu gosto disso, isso aqui eu não gosto. A gente vai sentindo o gosto das coisas e a gente seleciona o que a gente vai digerir. E também da expressão, né? O órgão da palavra. E esse álbum é muito isso. E isso que você falou também, que faz total sentido, essa libido também. Que também a retomada da libido também é uma retomada da criatividade, assim, pra mim. Então, esse Fantástico. disco é sobre isso, e essa música às vezes, quando eu me sinto meio perdida, assim, quando eu me vejo, às vezes, meio em dúvida de algumas coisas, eu me lembro dela, sabe? Então, pra mim, ela é meio que uma oração mesmo. E aí, eu gostei de botar ela pra fechar o disco, porque eu acho que ela acaba numa. Lá em Ela tem uma cima. crescente, sabe? Legal, assim, é muito. É o texto, né? Você tá dando texto ali, então. E ela tem um compasso irregular, né? 7/4 também. É uma faixa que para mim ela é bem importante. Por conta disso tudo, né? Eu escolhi colocar o nome do disco de Ponta da Língua. Uau, que jornada. Ô, Sofia, pra fechar aqui, eu sempre faço uma pergunta que deixa os músicos bem incomodados, que é, de todas as canções desse disco, você pode escolher apenas uma. Pode ser a sua favorita, pode ser a que representa o disco, pode ser a que você acha que os ouvintes deveriam prestar atenção. Qual que é a sua canção? Aquele momento, escolha de Sofia, que a mãe tem que escolher uma filha dessas 9 aqui. É literalmente a escolha de Sofia, né? Ah, essa é uma pergunta bem ingrata, eu acho. Assim. Eu adoro, eu me delicio, porque é um momento que dá muito desespero pro artista. Dá mesmo. Ai, Jesus.
talvez no momento, neste momento agora, talvez Autofagia, a música que abre o disco. De abertura. Porque ela tem essa coisa, né, da abertura, eu acho que é uma lapada, né, que dá logo na pessoa quando ela começa o disco. E eu gosto muito da sensação de estranheza que ela causa nas pessoas, por conta da harmonia dela, não sei o quê. Mas também acho que por conta da letra dela, que também é bem, bem forte, né, pra mim. E por conta também da minha voz, eu acho que é uma música que eu levo a minha voz pra um lugar um pouco diferente, né? Total. A minha voz nesse disco tá bem diferente, né, pra falar a verdade. É outra pessoa. Eu sinto que você matou a Sofia do Romã e assumiu uma personalidade totalmente diferente aqui. Eu acho que é bem isso mesmo. Alguém investiga esse quarto que ela falou que ficou trancado esse tempo todo. Deve ter algum corpo ali escondido. Na verdade, eu sou a Sofia de verdade, tá lá trancada, né? Eu sou a doppelganger que tá aí. A de verdade tá lá, ó, em cativeiro, compondo. Igual a Beyoncé com a Cia lá. Sofia, redes sociais, onde as pessoas acompanham o seu trabalho, vai ter turnê, vai ter divulgação, como é que vai funcionar a partir de agora? Fica à vontade aí para dar o seu serviço. Estou no Instagram, estou no Facebook. Instagram e Facebook, acho que é onde eu mais estou, mas acho que a parada mesmo é no Instagram. Eu estou sempre compartilhando meus processos criativos por lá, falando sobre produção. Às vezes eu abro mesmo, assim, abro os projetos do Ableton Live e vou mostrando pra galera. @Sofia_Freire, né? Tô por lá. Spotify, todos os streams, toda a minha discografia estão por lá. Vai ter turnê, sim, em breve. Eu já tô nesse processo já de estar montando, né, tudo isso, esses shows. E também vai sair um álbum visual semana que vem. Chique! Cada faixa tem um visual que também foi produzido por mim, no meu quarto, nesse mesmo esquema. Tudo eu que fiz, dirigi, montei, fiz tudo também. Nesse mesmo lugar e de estar me divertindo, e de estar testando e vendo o que é que vai dar, e aí o resultado você vai ver. E é isso. Temos aí várias coisas para acontecer. Ponta da Língua, PDL, tá aí. Muito, muito, muito obrigado. Eu tava ansiosíssimo para bater esse papo com você. É uma artista que eu admiro muito. Agora esse disco que já era grande ficou gigante aqui para mim. Ai, que massa. Sucesso demais e espero que você tá ouvindo aí. Escute esse trabalho que é sensacional. Ponta da Língua da Sofia Freire. Muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Seja um de nossos apoiadores em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes, tem acesso a brindes exclusivos e participa das nossas gravações ao vivo. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo e segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Gostou do trabalho da Sofia Freire? Taca o play aí nesse disco que tá fantástico. Até a próxima edição do programa. Esse podcast foi editado por Nick Silva.